Oi, gente, bem-vindos de volta. Ou se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é um espaço para você desacelerar, respirar e se reconectar com algo mais profundo. Aqui a gente fala de espiritualidade de um jeito calmo, direto e ao mesmo tempo acolhedor. São reflexões que ajudam a soltar o que pesa, trazer mais presença e deixar que a cura vá acontecendo naturalmente. Você não precisa prestar atenção em tudo. Pode escutar acordado, cochilando ou até dormir no meio. Tá tudo certo. O que importa mesmo é que esse momento é seu. Então, se acomoda aí, deixa o corpo relaxar e vem comigo. Então, aqui está você novamente. Talvez deitado, talvez acomodando-se, talvez já a meio caminho entre o despertar e o sonho. Perfeito. Não há nada que você precise fazer agora. Nada que precise segurar. Nada que precise consertar ou entender. Apenas deixe tudo se assentar. Deixe os ombros caírem, desaperte a mandíbula, deixe seus pensamentos flutuarem como folhas de outono. Não há necessidade de segurá-los. Este é o seu espaço, seu tempo de suavizar, de retornar. Não a uma versão melhor de si mesmo, mas à parte que nunca esteve quebrada. A parte que vê, que observa, que sempre esteve aqui. Nesta noite, vamos explorar essa parte. Não com esforço, não com apego, apenas com uma atenção gentil. A parte de você que não é a voz na sua cabeça, mas aquele que a escuta. Michael Singer, caso você não o conheça, ele é um mestre espiritual e autor, mais conhecido pelo seu livro A Alma Livre, ou, em inglês, The Untethered Soul. Esse livro tem sido passado silenciosamente de mão em mão pelo mundo, como uma lanterna na escuridão. Ele não fala com dogmas, mas com discernimento. Não traz mandamentos, mas clareza. E sua mensagem central é essa aqui. Você não é a voz na sua mente. Você é aquele que percebe a voz. Simples, mas nem sempre fácil. Especialmente quando a voz é alta. Julgando, planejando, preocupada, revivendo o passado, tentando controlar o futuro. Mas Singer nos convida a recuar, não para calar a voz, mas para parar de se identificar com ela. Para perceber que nós não somos a tempestade, somos o céu que a contém. Ele chama essa consciência de o assento do eu. É o lugar dentro de você que não vai e vem. A parte que não muda com cada emoção, cada pensamento, cada história. Apenas pare por um momento. Deixe sua consciência se voltar para dentro. Observe seus pensamentos. Talvez estejam falando sobre seu dia hoje, ou sobre esta mensagem, ou talvez estejam apenas correndo em círculos.
seja o que for que estejam fazendo, você não é esses pensamentos. Você é quem os está notando. Agora, sinta isso. Essa mudança sutil. Esse espaço entre o que está acontecendo e aquele para quem isto está acontecendo. Esse espaço é liberdade. Este é o começo do desapego. Veja só, a maioria das pessoas vive totalmente dentro da mente, presas no fluxo de pensamentos, como sendo levadas por um rio, sem nunca perceber que podem sair para a margem. Mas você pode, agora mesmo. Tudo o que precisa é notar. Notar que você está observando. Este momento já é suficiente. No livro A Alma Livre, Singer diz: nada é mais importante para o verdadeiro crescimento do que perceber que você não é a voz da mente. Você é aquele que a escuta. E quando você percebe isso, uma distância sagrada se abre. Não uma parede, mas uma janela. Uma vista para o seu verdadeiro eu. É como lembrar de uma melodia que você sempre conheceu, mas esqueceu como cantarolar. É como, de repente, ouvir o silêncio por trás do ruído. E esse silêncio é você. Essa não é uma ideia nova. Os sábios antigos da Índia falavam do Atman, o eu eterno, imutável, inabalado. O observador por trás de todas as experiências. Ramana Maharshi fazia apenas uma pergunta: quem sou eu? E sua resposta não era uma lista, era o silêncio. Na tradição cristã, místicos como o mestre Eckhart ensinavam que a alma toca Deus no silêncio, não através do esforço, mas pelo esvaziamento. E no Zen disse: não busque a palavra, não busque a verdade, apenas pare de se apegar às suas opiniões. Todos apontam para o mesmo lugar. A consciência silenciosa que testemunha tudo. Você não precisa se tornar isso. Você já é. Só precisa se lembrar. E o que nos impede de lembrar? Apego, medo, a necessidade de controlar o que achamos que vai nos ferir. Michael Singer chama isso de o espinho interior, um lugar dentro de nós que foi ferido. E ao invés de curá-lo, construímos nossa vida ao redor dele, tentando evitar tocá-lo. Organizamos pessoas, rotinas e até mesmo práticas espirituais para que o espinho não seja tocado. Mas quanto mais o protegemos, mais sofremos. E se, em vez disso, deixássemos que ele fosse tocado? E se parássemos de nos enrijecer e apenas permitíssemos? Não para sofrer eternamente, mas para finalmente curar.
Funciona assim. Quando uma emoção surge, talvez tristeza, ansiedade, vergonha, geralmente nós reagimos, rejeitamos, ou perseguimos, ou enterramos. Mas e se você simplesmente sentasse com ela? E se, ao invés de resistir, você relaxasse dentro dela? Você pode dizer a si mesmo: há uma tensão no meu peito e está tudo bem. Há medo aqui e eu não preciso consertar isso. Eu sinto dor, mas eu não sou a dor. Eu sou aquele que a vê. Nesse momento, a energia pode fluir, não ser reprimida, nem ser atuada, apenas se mover. E com isso, algo dentro de você começa a se desenrolar. Singer enfatiza: você não precisa entender tudo. Não precisa descobrir de onde veio a emoção. Você só precisa deixar ir. E como se deixa ir? Relaxando e liberando. Você respira, você suaviza, você deixa isso passar por você como o vento passando por uma cortina. E cada vez que você faz isso, você fica um pouco menos enredado, um pouco mais livre, um pouco mais desperto. Lembre-se, você não é a sua história. Você não é o seu medo, você não é o seu passado. Você é a consciência que testemunhou tudo isso e nunca foi tocada. É por isso que a cura não precisa ser dramática. Ela pode acontecer em silêncio, enquanto você senta, enquanto respira, enquanto solta, de novo e de novo. Então, enquanto você está deitado agora, sinta o seu corpo suavizar. Note que qualquer tensão, dê permissão para que ela se solte. Não porque você deve, mas porque você pode. Talvez haja uma parte de você que ainda está tentando, ainda contraída, ainda planejando o amanhã ou revivendo o hoje. Deixa essa parte falar e depois deixa ir. É apenas a mente fazendo o que a mente faz. Mas você é mais profundo que isso. Você é aquele que escuta. E esse nunca esteve quebrado. Vamos pausar aqui por agora. Mas saiba disso. O que você está aprendendo não é uma técnica. É um retorno. Não a uma ideia, mas ao ser. A descansar como o observador. A soltar ao invés de segurar. A ser livre, mesmo antes de qualquer problema ser resolvido. Essa é a força da consciência. Esse é o coração da alma livre. Talvez você já esteja meio adormecido. Talvez sua respiração esteja um pouco mais suave do que antes. Onde quer que você esteja, já é o suficiente. Esse espaço, esse silêncio, não está vazio, está vivo.
Vamos nos aprofundar ainda mais agora, sem pressa, sem metas, apenas presença. No livro A Alma Livre, Michael Singer nos convida a reconhecer algo radical, que não precisamos consertar nossos pensamentos, controlar nossas emoções ou reorganizar a vida em perfeita ordem para encontrar paz. O que precisamos é testemunhar, não com julgamento, não com fuga, mas com presença. Ele chama isso de o assento do eu. É a consciência por trás dos seus olhos. A parte silenciosa em você que observa toda a peça se desenrolando. Isso não é uma ideia abstrata. É tão real quanto a respiração que você está tomando agora. Imagine seus pensamentos como nuvens atravessando o céu. Você é o céu. As nuvens não precisam ser perfeitas. Elas não precisam desaparecer. Podem ser tempestuosas ou suaves, rápidas ou lentas, e ainda assim, o céu acolhe todas elas, intocado. Isso é viver como o observador. Você não é sua ansiedade. Você é aquele que a percebe. Você não é sua tristeza. Você é o espaço onde ela aparece e desaparece. Claro, a mente não gosta disso. Ela quer fazer algo. Ela diz: mas e se eu não melhorar? E se eu estragar tudo? E se eu nunca me curar? A mente adora agarrar o volante. Ela se desespera com a ideia de não estar no controle. Mas Singer ensina: você não precisa lutar com a mente. Você simplesmente não precisa segui-la. Você observa, você sorri, você respira, você deixa a mente fazer o que faz, como uma criança fazendo barulho no banco de trás. Você não é o barulho, você é aquele que ouve. Isso vai além da atenção plena, é liberdade espiritual. Os sábios de todas as épocas apontaram para esse lugar. Ramana Maharshi dizia: permaneça como o eu. Lao Tse escreveu: esvazie sua mente de todos os pensamentos. Deixe seu coração estar em paz. Santa Teresa de Ávila chamava isso de castelo interior. Um lugar calmo dentro de nós, intocado pelas tempestades externas. O Evangelho de Lucas diz: o reino de Deus está dentro de vós. Todos diziam a mesma coisa. Existe um lugar em você que não pode ser quebrado, nem ferido, nem perdido. E você não precisa merecê-lo, apenas retornar a ele. Agora, vamos falar sobre energia. Singer explica que emoções são apenas energia se movendo pelo corpo. Quando resistimos a essa energia, tensionando, analisando, reprimindo, nós a aprisionamos. Quando deixamos ela se mover,
respirando, relaxando e observando, ela flui. Então, permita-se sentir. Deixe a tensão suavizar. Deixa o medo surgir e depois passar. Diga em silêncio: eu sou aquele que observa e eu permito que tudo passe. Você não precisa reprimir, não precisa se apegar, basta observar. Aqui vai algo gentil para lembrar. Tudo aquilo que você tem medo de sentir já passou pela sua vida 1000 vezes. Não é novo. Você já sentiu decepção, você já sentiu solidão, você já sentiu dúvida, medo, incerteza, e você ainda está aqui. Porque por baixo de tudo isso, você nunca foi esses sentimentos. Você é o observador. Você é o céu por trás da tempestade. E é aqui que a cura começa. Vamos ainda mais fundo. Singer compartilha uma percepção muito bonita. Que toda vez que relaxamos e soltamos uma perturbação interior, por menor que seja, nos abrimos para uma alegria maior. Não se trata de negar a vida, mas de estar tão presente com ela que ela deixa de nos controlar. Você é cortado no trânsito, sente a irritação subindo e ao invés de alimentá-la, você faz uma pausa. Você diz: "Ah, aí está você", e respira. Essa respiração é o caminho de volta para casa. Cada momento se torna um convite para retornar ao assento do eu. E então você percebe algo milagroso. Você para de precisar que a vida seja de um jeito específico para estar bem. Você não precisa que todos gostem de você. Não precisa que todos os problemas se resolvam. Não precisa que o clima, seu trabalho ou seus pensamentos sejam diferentes. Você está bem, simplesmente porque você é. No momento em que percebe isso, mesmo que só por um instante, você sente a liberdade que Michael Singer descreve. Uma leveza, um espaço interior. Como se sua alma tivesse acabado de exalar. E nesse espaço, o amor começa a crescer. Não o tipo de amor que agarra ou controla, mas o amor que simplesmente é. O tipo de amor que vê tudo e acolhe suavemente. Você começa a se ver assim, e então passa a ver os outros assim também. Você percebe, todos estão lutando batalhas invisíveis. Todos estão aprendendo a soltar. Todos estão tentando se lembrar de quem realmente são. E esse reconhecimento te suaviza, te torna mais humilde. Abre seu coração. Agora, permita que seu corpo se acomode. Sinta sua respiração, subindo e descendo, como uma maré que nunca pediu sua ajuda. Deixe os pensamentos virem e irem.
sem precisar que parem. Deixe as emoções mudarem, sem precisar que se expliquem. Você é o observador. Você é a calma por trás das ondas. Singer nos lembra que o despertar não é um destino, é uma escolha feita momento a momento. Escolher retornar, escolher se render, escolher se abrir. Mesmo agora, enquanto suas pálpebras ficam mais pesadas, enquanto sua respiração desacelera, essa escolha ainda está sendo feita. Você está soltando, está caindo em algo mais profundo do que o pensamento. Está descansando no eu. Então, nesta noite, não tente se consertar, não corra atrás de mais uma técnica, não pressione seu coração para entender tudo. Em vez disso, deixe que esta seja sua oração. Estou disposto a deixar ir o que eu não sou, para que o que eu realmente sou possa brilhar. Porque o que você realmente é nunca esteve perdido, apenas escondido sob o barulho. E agora, o barulho está suavizando, e o que permanece é silêncio. E nesse silêncio, você está livre. Boa noite.